Jesus conta histórias assim para ilustrar a natureza do amor do Pai por todos os filhos. Mas também diz desse filho mais velho, que estava ali distante, longe, embora se achasse geograficamente perto. Como boa parte desses que se dizem filhos de Deus, habitam uma geografia que eles passam a chamar de geografia do sagrado, geografia do sacro. Em geral, a linguagem e a atitude religiosa sacraliza geografias, montes, templos, santuários, lugares, ritos. É o tal do sagrado, que não aparece na boca de Jesus em tempo algum, em lugar nenhum. É uma construção da religião pagã que a gente carrega como vício, muitas vezes de linguagem de expressão até o dia de hoje. Mas no Evangelho não há nada sagrado. No Evangelho as coisas têm que ser santas. É sobre isso que nós vamos falar, no dia de hoje ainda. Portanto, aquele primeiro filho lida com Deus na perspectiva do sagrado. Se eu estou próximo nessa geografia, fazendo esse trabalho que me foi pré-determinado, em relação a cujo pai eu mantenho um vínculo de DNA, desse vínculo familiar que tem a ver com o fato de que a gente carrega o mesmo sangue, eu sou herdeiro disso tudo isso aqui é meu, mas relação de intimidade com o pai mesmo, nenhuma confiança, nenhuma compreensão de quem é o pai, nenhuma certeza sobre o fato de que, conquanto ele fosse filho, ele tinha se tornado, no curso dos anos, a antítese da graça e do amor do pai. Ele era apenas um indivíduo confinado ao ambiente do sagrado, assim chamado, que é extremamente ilusivo, é mentiroso, e que em Jesus foi demolido definitivamente por tudo que Jesus fez, praticou e ensinou, mas também explicitou, como o fez em João 4, aquela mulher lá de Siquém, na Samaria, no sopé do Monte Gerizim, quando perguntou a ele: onde é o lugar em que se deve adorar? Qual é o lugar da morada de Deus? Onde é o sagrado da casa do Pai? É neste Monte Gerizim ou é em Jerusalém, como vocês judeus dizem? Onde é? E Jesus disse: mulher, em verdade eu te digo que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar a Deus. Acaba com essa história de sagrado para sempre. Porque Deus não sacraliza coisas, Ele santifica vidas. O mais, tudo é sagrado, todas as coisas, tudo é santificado, todas as coisas são puras para os puros. Mas o sagrado é uma determinação da projeção do olhar religioso, ritualístico, humano, condicionante de Deus e que não tem correspondência à santidade. O sagrado não é sinônimo do santo, em nenhuma perspectiva. Como eu tenho dito durante anos e anos, o sagrado o homem faz, o santo é. Isso parece só um argumento semântico, mas cria uma distância abismal na consciência, na espiritualidade e na nossa coragem para ser e para viver. Quem quiser considerar o que eu estou dizendo essencial, considere. Tem gente que pensa que é apenas uma preferência semântica, mas não é. E não é, jamais será. E não há nenhuma punição para você se você continuar a usar essa palavra tão passada, tão velha, tão religiosa, do sagrado, ao invés de abraçar aquilo que Jesus propôs como oração que se existencializa em nós, que vai para além de qualquer sagrado. O sagrado reduz, o santificado amplia, e deixa isso numa dimensão onde não há fronteiras para o santo. O sagrado já está definido e confinado. Então Jesus disse: mulher, nem aqui, nem ali. Não põe o teu coração no pseudo-sagrado,
a tua vida tem que ser entregue ao santificado, porque Deus é espírito. A santificação acontece na dimensão do espírito. O sagrado é que cria relíquias preservadas, cultuadas, semi-adoradas, ou adoradas, ou reverenciadas, de maneira espaço-temporal, palpável e concreta. Agora, o santo é espírito. Deus é espírito, concluiu Jesus, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o ambiente do santo. Não é o ambiente do sagrado. O sagrado habita a montanha. O santo só pode habitar o coração. E Jesus considerou santas todas as coisas. Não levou em consideração nenhuma geografia como amaldiçoada. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam, conforme diz o Salmo 24. Então, voltando à parábola do filho pródigo, aquele filho mais velho era o filho do sagrado, era o filho da geografia, era o filho do serviço imediato, era o filho da gestão das coisas sacralizáveis, que ele queria trazer para o pai em troca ou em lugar do que deveria ser uma relação. Ele queria uma função de sacralização. Já o outro, que teve a coragem de ir embora, de descobrir a sua própria angústia e pulsão e ansiedade alienante, e que veio a se encontrar, a cair em si, a se autodescobrir, no meio da calamidade existencial na qual ele próprio se colocou, esse volta e é santificado. Com todas as simbolizações dessa santificação que tem a ver com essa inclusão. Santificação, antes de ser o meu apartamento, a minha separação de coisas, a santificação em Cristo Jesus é a minha inclusão em Cristo. É a minha inclusão no Evangelho. É a minha inclusão nos pensamentos de Jesus, no modus operandi de Cristo Jesus. Isso gera santificação, o resto só produz o sagrado. E o sagrado gera ufania, ódio, briga, disputa, diferenciações de todos os tipos e de todos os modos. Por isso aquele irmão mais velho não quis entrar na festa da graça do pai que tinha acolhido o filho que buscara autossatisfação longe da companhia paterna, mas o pai nem puxa esse assunto. Quando o filho deseja completar a frase que ele tinha elaborado lá na terra distante, só que agora na presença do pai, pequei contra os céus e diante de ti, ele iria dizer, conforme tinha concebido, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. O pai, ao ouvi-lo dizer, pai, pequei contra os céus e diante de ti, o pai abraça, acolhe, silencia. Não precisa nem ouvir a confissão por inteira, a doutrinação autoimposta. Não há nele nenhum tipo de tortura confessional que alguém deva praticar em relação aos seus erros, pecados e equívocos. Ele... Tá bom, chega. Vai tomando as providências, a inclusão já aconteceu. Mas quando o outro filho, o da religião, o fariseu, o escriba, o saduceu, aquele que lidava com o sagrado como se fosse patrimônio seu e que lhe dava uma condição superior a qualquer outro, especialmente a esse filho devasso que tinha ido embora, ouve a alegria do pai, vê a festa e a confraternização promovida pelo pai pela volta desse filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado, ele fica com ódio e se nega a entrar, a participar.
E Jesus estava falando daqueles religiosos dos dias dele, tanto quanto está falando de você. E de todos os religiosos, com os seus supremacismos, superioridades, com todas as suas atitudes de exclusivismo e de sacralidade que os torne supostamente especiais sobre os demais seres humanos. É o mesmo espírito daquele fariseu orando lá no templo. Obrigado a Deus, porque eu não sou como os demais homens, nem tampouco como esse filho perdido, esse publicano. Que era o mesmo tema de Jesus em Lucas 15, 16. Era em volta de publicanos que todo esse amor estava acontecendo e o repúdio dos religiosos estava vindo. Então, há uma quantidade enorme de repetições de Jesus a esse respeito, como, por exemplo, no caso daquele pai com 2 filhos. Um filho que dizia sempre que o pai pedia alguma coisa, ele dizia, não, não vou não, não quero não é para mim. E se afastava. E um outro filho que tudo que o pai dizia, ele dizia, amém, amém, conta comigo, eu sou teu servo, eu estarei lá, farei tudo. Mas na hora do acontecimento, o único que aparecia para servir e para se dispor a ajudar o pai era justamente aquele que dizia, não, eu não quero. Mas que pensava melhor e aparecia. E aquele que dizia sempre, estou contigo, sou teu filho, te sirvo, estamos juntos, não vinha nunca. Não praticava jamais o que prometia, vivia de promessas em promessas e sem nenhuma encarnação da vontade explicitada e proposta do Pai. Então, quando Jesus está falando de nós, ele está pensando também nessas disparidades nossas de cada dia, nesses embates, nesses choques, nessas guerras, e está ridicularizando o fato de que tem gente que, se souber que uma quantidade enorme de publicanos, pecadores, prostitutas, marginais, nos precedem no reino dos céus, como Jesus disse, não querem ir nem para esses céus de Cristo. Não querem. Eles não conseguem entender, como eu tenho visto muita gente dizer. Deus vai ter que dar um jeito. Se fulano de tal é filho dele, eu não sou irmão desse cara que é filho dele, então ele me põe em algum lugar espiritual onde eu não tenha nenhuma eternidade com os outros filhos dele. Você sente assim, já sentiu assim, e muitos que você conhece sentem exatamente do mesmo modo, porque o Pai não é nosso. Você quer que o Pai seja do seu clube, do seu grupo, da sua torcida organizada, e Jesus é veementemente antagônico a esse espírito.